Nos bastidores do sistema judicial existem histórias obscuras que ecoam os corredores dos tribunais. São relatos de condenados que enfrentaram não apenas a sentença dos juízes, mas também a sombria realidade de serem vítimas da própria justiça que deveria protegê-los. Este documentário mergulha nas profundezas de um fenômeno pouco discutido, mas intrinsecamente ligado ao sistema penal. Os casos de condenados que foram mortos no tribunal, não pela pena de morte, mas por uma variedade de circunstâncias que revelam falhas e injustiças profundas. Ele está prestes a entender da forma mais difícil que a lei do retorno é implacável. Jitendra Goji enfrentava uma série de acusações graves, incluindo 19 acusações de assassinato e extorsão. Ele era um gangster indiano e líder do temido bando Goji. Mas suas atividades criminosas iam além de simples brigas em terrenos escolares, roubos de carros e guerras entre gangues. Ele também estava vinculado a diversos assassinatos, desde a famosa cantora folclórica Harshita Dahiya, que testemunhou um de seus assassinatos, até líderes políticos rivais, membros de gangues concorrentes, professores e vítimas inocentes de guerras entre gangues. Goji deixava um rastro de morte por onde passava. Embora as autoridades tenham tentado capturá-lo 3 vezes, Goji sempre conseguiu escapar da custódia policial. Logo, ele se tornou o criminoso mais procurado de Delhi, com uma recompensa de $8.000 por sua captura. A polícia finalmente conseguiu prendê-lo novamente, fazendo com que baixassem a guarda, acreditando que finalmente tinham evidências suficientes para mantê-lo atrás das grades. Mas isso se mostrou um erro fatal. Em 24 de setembro de 2021, Goji foi levado ao tribunal do distrito de Rohini, em Nova Delhi, para uma audiência de um de seus casos criminais. Pouco depois, 2 homens que aparentavam ser advogados entraram na sala do tribunal. Porém, não eram advogados e não estavam lá para ajudá-lo. Eles foram contratados por uma gangue rival para eliminar Goji de uma vez por todas. Minutos após sua entrada, eles sacaram armas e abriram fogo. A polícia interveio e houve troca de tiros com os criminosos. Ao final do tiroteio, 3 gangsters jaziam mortos. Um fim sangrento para um homem perigoso. Falando em homens perigosos, aguarde até ouvir o que este indivíduo fez com milhares de mulheres e como ele teve um final horrorizante. Nascido em Bharat Kalisharan, Akul Yadav foi um criminoso infame que aterrorizou a favela de Kasturbagar, em Nagpur, Maharashtra, por mais de uma década. Ele esteve envolvido em uma série de crimes, incluindo assalto, invasão domiciliar, assassinato, formação de gangues públicas e sequestro. Ele também contava com uma gangue de associados que o auxiliava em suas atividades malignas. O apoio de alguns policiais corruptos e políticos que faziam vista grossa para suas atrocidades lhe conferiu ainda mais poder. Yadav explorou seu privilégio de casta e direcionou suas ações contra a comunidade Dalit, especialmente mulheres e meninas que viviam com medo dele. Ele cometeu estupro contra mais de 40 mulheres e meninas, algumas com apenas 10 anos de idade. Além disso, torturou e humilhou suas vítimas, ameaçando qualquer um que ousasse resistir ou denunciá-lo. No entanto, o reinado de terror de Akul Yadav chegou ao fim em 13 de agosto de 2004, quando foi linchado por uma multidão de 200 mulheres nas dependências do Tribunal de Distrito de Nagpur, em Vidara, Maharashtra, durante uma audiência sobre um de seus casos de estupro. Mas vamos retroceder um pouco para entender melhor como esse evento se desenrolou. Ele tinha procurado a polícia buscando proteção após uma mulher chamada Usha Narayani ter registrado uma queixa contra ele por agredir uma jovem e exigir dinheiro de outra.
Naran foi uma das poucas mulheres que teve coragem de confrontar Aku Yadav. Um protesto também foi organizado contra ele depois que ele foi até a casa dela com cerca de 40 membros de sua gangue, ameaçando jogar ácido em seu rosto. Durante o protesto, um grande grupo de indivíduos armou-se com objetos contundentes e lançou um ataque contra Yadav e sua gangue. Curiosamente, Yadav foi então detido pelas autoridades para garantir sua segurança após sua residência ter sido devastada pela multidão furiosa. E alguns dias depois, em 13 de agosto, Yadav compareceu ao Tribunal de Distrito de Nagpur, coincidindo com o dia do linchamento. Centenas de mulheres de Kurba Nagar se aglomeraram nas imediações do tribunal para exigir justiça para si e suas colegas vítimas. Elas portavam facas, pimenta em pó, pedras e outros utensílios. Quando as mulheres pressentiram que seu algoz poderia ser absolvido novamente sem sofrer punição, elas invadiram a sala do tribunal, onde Aku Yadav estava sendo apresentado perante o juiz. Durante a audiência, Yadav ainda demonstrava confiança, emitindo ameaças para ensinar uma lição a cada uma delas. Ele chegou até mesmo a se dirigir a uma mulher que ele havia agredido anteriormente. Esse comentário foi o estopim para as mulheres da comunidade Dalit. Então, como se fossem incitadas por um sinal misterioso, todas as mulheres presentes na sala do tribunal, entre 200 e 400, levantaram-se espontaneamente e o atacaram com fúria, desferindo-lhe mais de 70 golpes. Elas também arremessaram pimenta em pó e pedras em seu rosto e mutilaram seus órgãos genitais. A polícia e os seguranças foram completamente subjugados pela multidão enfurecida, sofrendo também ferimentos. As mulheres alegaram não terem outra alternativa, senão fazer justiça com as próprias mãos, visto que haviam perdido a confiança no sistema judiciário e na polícia. A polícia chegou a deter diversas mulheres envolvidas no linchamento, porém foram posteriormente absolvidas pelo tribunal devido à falta de evidências. Testemunhas e manifestações na cidade corroboraram com a versão das mulheres. O Estado alegou ainda que o linchamento foi perpetrado por 4 homens, protegidos pelas mulheres. Porém, nenhuma das mulheres concordou com essa versão. A história de Michael Marin é intrigante. A vida dele começou com todas as promessas de um futuro brilhante. Ele iniciou sua carreira em Wall Street, formado pela Brigham Young University e em Direito pela Yale. Trabalhou para empresas de destaque como Lehman Brothers, Merrill Lynch e Salomon Brothers. Seu sucesso profissional lhe proporcionou uma fortuna enorme, permitindo-lhe viver um estilo de vida luxuoso. Possuía diversas propriedades de luxo e uma coleção de arte que incluía obras de mestres como Picasso. As realizações de Marin o levaram ao redor do mundo e ele até mesmo conseguiu alcançar o Monte Everest no início dos anos 2000. Parecia que ele estava vivendo o sonho americano ideal, apesar de sua riqueza extravagante e de ser um homem casado com 4 filhos. No entanto, os problemas de Marin começaram quando ele começou a atrasar os pagamentos da hipoteca de sua propriedade de $2,5 milhões em Phoenix, Arizona. Desesperado para salvar sua propriedade, ele tentou todos os meios possíveis, inclusive tentando sorteios. Michael Marin foi envolvido pelas chamas e logo caiu em meio ao cenário trágico daquele dia. Emergiu de entre as labaredas com uma expressão perturbadora. No entanto, este incidente peculiar ocorreu de fato. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o ex-financista. Por que alguém iria usar equipamento de mergulho para escapar de um incêndio em uma residência? Marin havia concebido um plano fora do comum para evitar o pagamento da hipoteca. Ele arquitetou o incêndio como uma saída. Seu plano parecia simples: incendiar a casa, fugir usando equipamento de mergulho para respirar e então receber o dinheiro do seguro para se livrar dos problemas financeiros. Contudo, sua estratégia logo se mostrou frágil.
Várias variáveis atrapalharam o plano de Marin. A primeira bandeira vermelha foi o equipamento de mergulho, facilmente acessível. Quem mantém um traje de mergulho completamente equipado no quarto, pronto para uso em caso de incêndio? Em segundo lugar, a investigação do incêndio indicou que este foi provocado intencionalmente em 4 áreas distintas ao redor da casa, com listas telefônicas utilizadas para garantir sua rápida propagação. Ficou claro que não se tratava de um simples incêndio doméstico, mas sim de um ato premeditado. Os problemas financeiros de Michael Marin, bem como sua tentativa equivocada de resolvê-los, o deixaram enfrentando sérias repercussões. O incêndio criminoso e a tentativa de fraude em seguros eram crimes graves com punições severas. Michael enfrentaria uma pena de prisão que variava de 7 a 21 anos se fosse considerado culpado. Quando seus procedimentos judiciais começaram em maio de 2012, era um cenário sombrio e sem perspectivas aparentes. O destino de Marin foi selado em junho de 2012, quando ele foi considerado culpado de suas acusações. A decisão foi difícil e ele foi visto respondendo com angústia em um vídeo do tribunal. Seu rosto ficou vermelho depois de consumir algo e ele bebeu de uma garrafa esportiva antes de desmaiar. O pânico surgiu quando os membros do tribunal correram para salvá-lo, mas suas tentativas foram inúteis. Marin foi levado às pressas para o hospital, onde posteriormente veio a falecer. Em 21 de agosto de 2017, nas primeiras horas da manhã, Nathaniel Richmond, de 51 anos, tinha um plano. Ao avistar o juiz Joseph B.R. Jr. indo em direção ao tribunal em Steubenville, Ohio, Richmond agiu. Armado, começou a disparar contra o juiz. Mas por que isso aconteceu? Bem, parece que tudo começou quando Malik Richmond, filho de Nathaniel, estuprou uma colega de classe. O caos se instaurou quando uma foto dele e de seu amigo May carregando a menina, aparentemente desacordada, viralizou nas redes sociais. Malik foi parar no tribunal e enfrentar sérias acusações. Seu pai, Nathaniel, tentou assumir a culpa por ele, mas em uma reviravolta terrível, perdeu o controle e tentou matar o juiz. Infelizmente, isso teve consequências fatais. Em agosto de 2017, quando o juiz se aproximava da entrada do tribunal, Nathaniel estava lá, esperando por ele com intenções mortais. Ao avistar o juiz, ele sacou sua arma e disparou implacavelmente contra o juiz 3 vezes. Mesmo ferido pelos tiros, o juiz tentou se levantar e reagir. Ele conseguiu pegar sua própria arma e atirar em Richmond enquanto este tentava fugir para seu carro. Ele foi interceptado por outro oficial que apareceu no local e também disparou contra ele. Nathaniel percebeu que não poderia escapar e mais tarde veio a falecer no local devido aos ferimentos fatais. Existe um vídeo de toda essa situação capturado por câmeras de vigilância, mas foram necessários 3 anos de batalhas judiciais para torná-lo público. Apesar de ser atingido no estômago, o juiz permaneceu de pé e até mesmo atravessou a rua. Em breve, mais policiais e delegados chegaram ao local, seguidos por uma ambulância para ajudar o juiz, que precisaria passar por cirurgia e, com o tempo, se recuperaria o suficiente para retornar ao trabalho. Em 2018, Malik Richmond voltou às manchetes. No ano seguinte, após passar 9 meses em uma instituição correcional juvenil, ele retornou a Steubenville High School. No mesmo mês, ele se preparava para seu primeiro jogo de futebol americano universitário na Youngstown State University. No entanto, algumas pessoas não ficaram satisfeitas com isso e uma petição começou a circular se opondo à sua participação no jogo. A universidade tomou conhecimento e decidiu que ele não jogaria naquela temporada. No entanto, ele ainda permaneceu parte do time de futebol.